amados, muito bom dia a todos. Pastor Carlos Hertel mais uma vez. Voltamos aqui para o nosso estudo em relação ao fim dos tempos, né? Já falamos sobre arrebatamento, falamos sobre a boda do Cordeiro, já falamos sobre a transformação que haverá nos membros, né? Dos corpos, né? Das pessoas que estiverem vivas, também dos que ressuscitarão nessa primeira vinda do Senhor. E estamos caminhando agora. O último vídeo nosso foi sobre a questão de Israel, possível invasão de Israel. Hoje eu quero falar um pouquinho em 2 ou 3 partes aí sobre o início da tribulação. Hoje a questão do surgimento do anticristo. Então, em primeiro lugar, o primeiro indício que a Bíblia demonstra nessa visão pré-tribulacionista é que logo após o arrebatamento, e aí existe essa tentativa de guerra, um lapso temporal, e nesse momento se levanta então uma crise mundial e o anticristo surge como a proposta, né? Tanto nas articulações políticas, comerciais, perspectiva também de persuasão, enfim, este homem, segundo a Bíblia, é a personificação do próprio mal, ele se apresenta como a solução. E este momento em que ele se levanta, ele faz um acordo com Israel, exatamente, ele assina um acordo com Israel. E diz a palavra do Senhor lá em Daniel, né, falando sobre as 70 semanas, Daniel 9, dá a entender que o cronômetro profético, né, ele foi acionado com a promulgação do decreto que autorizava a restauração de Jerusalém, lá em Daniel capítulo 9, verso 25. É curioso que um pouco mais tarde, a gente vai ver que para Israel, a última semana de 7 anos começará exatamente quando o anticristo firmar um acordo de 7 anos. Em Daniel 9, 27 está escrito isso, né? A assinatura desse acordo, então, dará início à tribulação, ou seja, a contagem regressiva de 7 anos até a segunda vinda do Senhor. Então, neste primeiro período que estamos falando agora, é ainda dentro da transição do arrebatamento ao início dos 3 anos e meio da primeira parte. Esse período que abrange, então, 7 anos da tribulação, é mencionado no Antigo Testamento também, e até no Talmud babilônico, né, se consta o seguinte, nossos rabis ensinavam no período de 7 anos, em cujo final virá o filho de Davi, no final do setênio virá o filho de Davi. Então confirma-se que a expectativa da vinda do Messias, ela será precedida por crescentes sofrimentos que serão prolongados, né, até a volta do Senhor. E aí, nessa questão, entra um item importante chamado pelo autor sobre a questão do dia do Senhor, né? Existem 2 formas de manifestar aí no Antigo Testamento. Alguns profetas usavam o dia do Senhor para manifestar um dia qualquer de juízo local, naquela época, digamos, mais presente, né, mais contemporânea do autor. E também existe o dia do Senhor usado do ponto de vista apocalíptico, relacionado ao fim dos tempos. Nos 2 casos, o dia do Senhor indica a intervenção sobrenatural de Deus para trazer o juízo sobre o pecado do mundo. Então, todas as vezes que há uma interferência, de alguma forma, no passado, os profetas associavam isso ao dia do julgamento, ao dia do juízo de Deus sobre a terra. O dia do Senhor, então, é um período em que Deus dirige e controla as atividades na história, ao invés de utilizar até meios de indiretos, ou seja, ele intervém na história, e a Bíblia mostra isso também. Interessante que no livro de Isaías 34, verso 2, diz assim, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Então, mas nenhum desses dias do Senhor relacionados no passado tem todos os ingredientes apocalípticos, né, para a história já pregressa, já passada. Mas, na verdade, nessas informações que nós colhemos, vemos que o Messias judeu, né, porque Jesus é judeu, e ele virá então para comandar a guerra
contra as nações. Isso parece realmente bastante fundamentado em Apocalipse 16, versos 12 a 16, quando declara, dá esse entendimento, né? E a ideia, então, de que o Cristo judeu, nesse caso nosso, na segunda vinda, ele viria, né, e guerrearia contra os exércitos da terra que se rebelassem contra o seu poder. Aí, evidentemente, nós estamos falando da instituição também do período do milênio, né? É curioso que outra personagem importante nesse momento do anticristo, né, é que como ele surge, vem a questão do dia do Senhor, vem a questão do anticristo também. O anticristo assume o poder a partir daqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e versos 8 a 9 também, falam relacionados ao anticristo como o homem da iniquidade. Tá? Então, Paulo diz aqui claramente que a tribulação virá o dia em que um determinado homem, né, e que será o pecado aqui e iniquidade em pessoa, ou seja, ele assumirá o poder. Você pode ver isso aí no texto 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, versos 8 e 9 também. E este homem ele é considerado como filho da perdição, ou seja, assim, semelhante ao filho do homem, que era tido o título de Jesus Cristo como filho de Deus, agora esse é como se fosse o filho da perdição, ou seja, o líder que vai comandar o mundo numa rebelião contra Deus, totalmente por isso chamado de anticristo, né? E assim, de alguma forma, nós sabemos que essa personificação tem acontecido, essa tipologia tem acompanhado a história, né, de vários e vários líderes que foram anticristos. Mas este anticristo, assim como o dia do Senhor, não é apenas uma intervenção parcial, não é apenas um fato histórico que se repete em cíclicos, né, círculos repetitivos, mas na verdade esse é o anticristo mesmo, que personifica Satanás, que personifica realmente aquele que vai lutar contra Deus, vai escravizar o homem. Então, as escrituras mostram claramente que esse anticristo ele será dotado de habilidades excepcionais, né? Dentre elas intelecto, lá em Daniel 8:23, comércio também, Daniel 11:43, estratégias militares, em Apocalipse capítulo 6, versos 2 também se fala sobre isso, e de oratória, Daniel 11:36. Então ele desempenhará um papel duplo e em seguida tentará eliminar os judeus. No primeiro momento ele faz o acordo, assina um acordo de paz com os judeus por conta, logo depois da possível invasão, né, segundo essa linha cronológica. Então ele consegue fazer de um momento uma paz com os judeus e com o mundo inteiro. E com isso ele resolve levar então paz ao Oriente, né? Ali aquela região circundando Israel. Com isso ele consegue o prestígio, consegue a confiança, inclusive, dos judeus, mas ele trabalha num momento, então, de preparar, não apenas contra os judeus, mas também contra os cristãos, e estabelecer o seu próprio reinado. Lá em Apocalipse, capítulo 13, você vê isso muito claro, né? O 13, inclusive, associado aqui ao número da perdição, anticristo, etc. e tal. Em Apocalipse, capítulo 13, está bem associado isso, curiosamente. Então ele vai controlar o comércio mundial e exigir, inclusive, aí entra a questão que todos aceitem a marca da besta. Nós não vamos entrar na questão da marca da besta, se é um chip, se é um carimbo, se é um código, né? Pode ser que ainda nem exista ainda aquilo que vem a ser. Alguns dizem que é o símbolo, é o chip, outros dizem que é uma espécie de tatuagem, outros dizem que será alguma coisa implantada no ser humano. Mas assim, enfim, não é o nosso interesse abordar essa questão da marca da besta, tem muitos estudos sobre isso por aí. Mas o anticristo governará o mundo todo a partir então de uma sede central estabelecida em Roma, lá no capítulo 13, verso 7 de Apocalipse, dá a entender isso. E aí vem a questão, para a gente encerrar essa reflexão de hoje, se eu tenho um acordo, né? Primeiro o anticristo faz um acordo com Israel, depois ele quebra esse acordo, ele então começa nesses primeiros 3 anos e meio de paz, ele domina todo o comércio internacional, ele faz um relacionamento, ele consegue imprimir um projeto, né, pessoal dele de governo, e depois ele se revela. Quando ele se revela, então,
a gente vai conhecer, nesse momento, os 3 anos e meio final da grande tribulação, onde elas vão se ampliar, e no próximo vídeo vou falar sobre isso. Aí realmente os sinais vão ficar mais claros, a tribulação vai ficar muito mais pesada, muito mais forte, praticamente impossível, né, de cristãos sobreviverem nela. E aqui nós vemos interesse que o anticristo, algumas especulações, né, dizem alguns estudiosos, que o o anticristo poderia ser um judeu. Nessa linha teológica, somente o Dr. Russell, ele fala sobre isso, que é improvável, né, que ele seja um judeu. Primeiro porque o anticristo emergirá do mar, segundo Apocalipse capítulo 13, 1 e 17, 15, o que é uma alegoria bíblica indicando as nações pagãs. Então, em tese, ele seria um pagão, né? E também ele será um perseguidor do judeu durante a tribulação. Então, imagine um judeu, um nascido judeu, perseguindo o judeu, né? Parece improvável. Outra tese também, outro questionamento é de que alguns entendem que poderia ser um muçulmano, né? Um dos grandes inimigos aí dos judeus seria o muçulmano. Mas em Daniel 11:36 diz o seguinte, ó: se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, né? Todo Deus, ou todos os deuses, né? Em 2 Tessalonicenses 2,4, lemos também que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, dificilmente você consegue imaginar aqui uma religião tão aversa, tão diferente, tão oposta, mas que tem uma essência básica semelhante, né, que é a questão de um Deus único, no caso do muçulmano. Então, dificilmente um muçulmano seria levado à condição de anticristo para poder perseguir contra Deus, tudo aquilo que se suposta Deus, até porque os muçulmanos declaram, entendem, né, que há um Deus criador só e tal. A questão do muçulmano começa a fazer a deturpação aos nossos olhos, teologicamente falando, quando eles seguem o princípio do profeta Maomé, e aí há essa mudança do Messias, do representante de Deus. Mas a ideia original de Deus é o mesmo. Inclusive, os pais, né, de onde surgiu, né, o povo de Israel e também os povos árabes também são os mesmos antepassados, né? São também todos descendentes de Abraão. Então, nenhum muçulmano sincero ousaria afirmar que é um Deus, né? Isso também vai contra os princípios do próprio muçulmano. Então, a doutrina muçulmana declara o seguinte: Deus não pode ter parceiros. Então, esse é o princípio, o principal argumento, inclusive, para não aceitarem de forma alguma a trindade divina do cristianismo. O que levaria, então, o muçulmano a assinar um acordo com Israel para garantir proteção aos judeus também, conforme está em Daniel 9:24. Então, ele não seria um judeu, também não seria um anticristo. Outra hipótese também, que o anticristo pudesse ser, por exemplo, representado lá na Bíblia por Gog, né? Mas alguns supõem isso. Gog, no caso aqui, é líder da invasão descrita em Ezequiel capítulo 38. Né? Não é o anticristo. Por quê? O anticristo está no comando, ou estará no comando, do novo Império Romano, conforme Daniel 2, verso 7. Né? E Gog estará no comando de outras tropas invasoras compostas pela Rússia e de várias nações muçulmanas. Ezequiel 38, de 1-6. Como nós já vimos lá atrás, as atuais, né? Atual tribo, por exemplo, Gog representava uma aliança de vários países que a gente já descreveu no outro vídeo. Então, na verdade, o que surge como uma grande opção aqui, a reflexão, se não é o judeu, não é o muçulmano, também não é parte desse exército de Gog, uma união necessariamente de pessoas ali ao redor, o anticristo poderá surgir de um império romano estabelecido ou restabelecido. Né? Daniel 7, versos 3-8, diz assim, ó, no capítulo 3, versículo 3 de Daniel, diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E isso, esses 4 animais transmitem muito sobre a cronologia profética. Assim, e aqui nós vamos ver um pouquinho quem seria o primeiro animal. Olha só, diz o texto. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, mas que foram-lhe arrancadas as asas. E aqui essa figura ela pode se representar a Babilônia, né, pois suas características são semelhantes às de um leão
que indicam força e poder. O segundo animal, lá em Daniel 5 também, verso 5, fala aí sobre isso, né? Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Isso poderia se referir, segundo estudiosos, ao Império Medo-Persa, e as costelas representariam nações derrotadas, possivelmente como Babilônia e Egito. O Império Medo-Persa era conhecido por sua força e crueldade nas guerras. Mas aí vem a terceira figura, o terceiro animal, que seria descrito no verso 6 do capítulo 3 de Daniel. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Aqui essa figura parece representar, segundo os estudiosos, a Grécia sob o reinado de Alexandre o Grande. Então nós vamos reconstruindo e fazendo essa revelação, né, de forma regressa aqui, mas voltando, chegando aos nossos dias atuais. E o quarto animal, que poderia ser representado aqui melhor ainda, exatamente pode ser um animal mestiço, no caso mais terrível e poderoso do que os 3 anteriores, ou seja, uma mistura. E aqui fala de mistura, né, de raças. Então, lá em Daniel capítulo, os versículos dizem assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele derrotava, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Essa alusão desse poder, né? Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7, versos 7 a 8. Essa figura refere-se, né? Parece muito identificar-se com o Império Romano, porque ela já existia na Antiguidade. No século V depois de Cristo houve a ruína. Então, na verdade, o chifre pode ser considerado um símbolo de poder e força. O chifre pequeno, que seria o caso do anticristo, né? Mas que torna tão poderoso a ponto de arrancar 3 dos chifres, ou seja, 3 dos reis que já existiam. Finalmente ele conseguiria assumir então o poder absoluto do novo Império Romano. Nesse sentido, né, em Sonho de Daniel, no capítulo 2, ele diz assim: nesse sonho, o Império Romano do fim dos tempos é apresentado como uma mistura de ferro, né, e de barro de oleiro. Então é interessante que muitos estudiosos hoje concordam ou entendem que a Bíblia vem aqui, né, mostra aqui um indício, né, à luz das corretas interpretações, que através da União Europeia viria então o cumprimento dessa profecia. Então o anticristo poderia ser qualquer uma pessoa nesse sentido, que tenha se levantado em poder, né, e tenha sido promovido, e que cumpra esses outros critérios, especificações bíblicas, mas que não seria necessariamente um judeu, nem necessariamente um muçulmano, tampouco uma pessoa, por exemplo, daquele grupo ali da Ásia em si, vizinhos, palestino, mas sim uma pessoa diferente, de fora, totalmente indiferente aos povos remanescentes, aos povos em conflito ali naquela região central, e que seria levantado em grande força e poder, e viria para perseguir tanto a judeus, quanto a muçulmanos, quanto a cristãos. Enfim, essa é a visão nossa. Então, o anticristo, ele surge ou é manifesto a partir do momento em que ele é levado ao poder, a partir do momento que há um acordo fechado, e depois esse acordo é quebrado. No encerramento do acordo, você começa então os 3 anos e meio posteriores. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, é um momento em relativa paz, há uma negociação boa, né, entre o anticristo até ele ser reconhecido. Quando ele é reconhecido, é exaltado,
começa a engrandecer-se, então começa a ter algumas reações, e aí diante dessas reações ele vai se revelando o ser da iniquidade. Vai perseguir religiões, vai proibir religiões, vai impor a sua própria religião, como ele sendo o próprio Deus, ou sendo o próprio ser adorado, como já aconteceu em algumas ideias do comunismo, nazismo, enfim, outras religiões que já passaram no passado também em nossa história antiga. Então, que Deus abençoe você e você guarde essas informações. Até o próximo vídeo.